Quem disse que as grandes oportunidades da nossa vida precisam vir com muita luta e com muito sacrifício? Nem sempre, tá? Nós temos a mania de associar que bênçãos e grandes oportunidades têm que vir regados de muita dor, de muito sacrifício e muito sofrimento. Mas já faz algum tempo, desde quando eu comecei a realmente praticar a minha fé em Deus, eu determinei para mim que eu não preciso me sacrificar tanto, eu não preciso correr atrás, eu não preciso, ficar exausta, implorar por nada, porque eu tenho buscado acreditar cada vez mais que as coisas precisam chegar até mim e não eu correr atrás delas, as oportunidades, tá? Ontem eu tive um exemplo muito claro disso, na formação que eu vim fazer aqui em Portugal, nesse curso de visagismo, tá? Onde não é um curso, é uma formação, a gente recebe um diploma, onde a gente se torna embaixador do método Claude Julliard no Brasil e, na verdade, em qualquer outro país, sendo que ele é o maior visagista do mundo. E depois de, inclusive, ter ouvido inúmeros depoimentos de pessoas que se emocionaram bastante, que, inclusive, eu acabei me emocionando com a história dos colegas que estão aqui comigo do Brasil inteiro. Tem gente de diversos estados, Rio, São Paulo, Minas, Amazonas. Praticamente todos eles, teve alguns que estavam desejando, estavam tentando participar dessa formação há mais de 15 anos. Porque a formação com Claude Julliard, ela não é feita no Brasil, ela só é feita fora do Brasil. E geralmente é Paris, França ou Lisboa. E a formação em si já é algo que tem um custo bastante elevado e, como vocês sabem, a locomoção, né, de você fazer algo para pegar essa certificação, esse diploma fora do Brasil. E praticamente quase todos os colegas, eles já desejavam isso há muito tempo, muito tempo. E o que foi que eu observei? Pessoas que inclusive choraram mesmo e tal, falando sobre isso. Muitos que não conseguiram por uma questão financeira, a maioria inclusive. Muitos que a oportunidade realmente não coincidiu e que não bateu. E eu fiquei feliz por mim, porque isso aconteceu para mim de uma forma muito natural. Que foi quando eu estava em São Paulo, em 2024, e eu fui abordada pelo tradutor de uma formação que não tem muito a ver com o que eu acabei de fazer agora, que é uma formação em medicina germânica, que é por um outro francês também. E aí o tradutor Antônio, um amor, chegou para mim: Lu, você que trata do cabelo de uma forma diferente, analisando a pessoa, cuidando de dentro para fora, ele tem uma indicação para te fazer. O método Claude Julliard, ele é o papa do visagismo no mundo. E seria importante você fazer, porque eu acredito que vai acrescentar muito no trabalho que você faz. E aí o Antônio me passou essa informação, me passou o contato da pessoa que é o Geraldo, que organiza no Brasil, né, que faz esse link, que é quem promove esse evento no Brasil, porque ele inicia no Brasil. O nível 1 foi feito ano passado em São Paulo, que eu fiz em junho do ano passado. E aí, imediatamente eu fiz contato. Abri uma turma, eu me matriculei, fiz o nível 1. Dentro do nível 1 foi passado que a formação seria feita em Lisboa. Eu prontamente, desde o ano passado, que a gente já paga por essa formação, né? Foi parcelado inclusive em 10 vezes, porque realmente é um custo considerável. E aí o que é que acontece? Eu disse, gente, pra mim é como eu me imaginei, tipo uma jogadora de futebol. Que a bola chega no seu pé, você tá de frente pro gol e você só tem que marcar o gol. E tudo que tem acontecido na minha vida de verdade tem acontecido de forma muito fluida, primeiro porque eu ando esperando que aconteça.
eu determino no meu coração, na minha mente, que as coisas precisam acontecer sem sacrifício. Porque eu já entendi que todo o sacrifício que Jesus Cristo fez por nós já foi pago. E observando histórias de outras pessoas, inclusive de clientes e de muita gente que eu convivo, inclusive a minha própria história do passado, eu pude observar que as coisas tendem a vir de forma difícil porque você espera que venha dessa forma difícil. E ontem, conversando com um dos colegas que eu fiz aqui nessa formação, e ele batendo nessa tecla, não, porque a vida não é fácil, porque temos que lutar, porque isso, que aquilo, porque tem gente que não faz nada e que não sei o quê. E eu falei para ele, você precisa desmistificar isso. Nem tudo na vida precisa vir com muito sacrifício, com muito desgaste, com muito suor, com sangue, com lágrima. As coisas podem vir sim de uma forma muito mais fáceis. E eu tenho provado muito disso, porque inclusive foi uma das citações que eu falei na minha fala ontem, na hora que eu estava recebendo o meu diploma, foi que as melhores oportunidades de cursos, de conhecimentos que chegaram para mim, para que eu fizesse, nenhum eu fui buscar. Nenhum eu fui buscar. Todos vieram até mim. Por quê? Por que é que veio? Porque eu tenho uma sede pelo conhecimento, eu tenho uma sede pelo aprendizado, eu tenho uma sede por excelência, por querer entregar mais. Então, quando você tem sede por algo, quando isso vem do teu coração e que é algo muito puro, acredite, você não vai precisar correr atrás. Deus vai trazer de bandeja para você, sem sacrifício, sem peleja. E aí o que é que vai acontecer? Essa oportunidade, ela vai vir e você só vai fazer o que? Abraçar. Só que tem muita gente que quando a oportunidade chega, ela acha que está muito fácil. Não, porque com fulano foi diferente. Fulano teve que fazer isso, teve que fazer aquilo. Então, o que é que acontece, gente? As coisas tendem a ficar cada vez mais difíceis para pessoas que esperam que as coisas de fato sejam difíceis. Mas se você, no seu coração, determinar que você não precisa correr atrás de nada, não estou dizendo que você não tem que fazer nada, você só tem que abrir o seu coração para Deus, para o universo e dizer assim, é isso que eu busco. Não sei o caminho, não sei quais são as ferramentas, eu não sei como, esse é o como que todo mundo quer saber, né? O como, mas eu sei que eu quero. Como vai acontecer, a gente nunca sabe e nem vai saber, só Deus é que sabe. Então eu tenho esse exemplo muito grande comigo, dentre esse e muitos outros, como por exemplo, quando eu comecei a vender produto lá atrás. E quando eu determinei que quando Deus colocou no meu coração que era para eu botar um espaço, eu não tinha nada. E Deus falou assim, fala para o teu marido que você quer abrir um espaço. E ele não me falou porque ele me falou isso. Eu cheguei para o meu marido e falei assim, olha, eu estou querendo abrir uma sala, assim, num prédio, um lugar seguro, que tem estacionamento para cliente, que eu possa proporcionar segurança, conforto, exclusividade. Falei para o meu marido, e não porque meu marido ia pagar alguma coisa para mim, ele não pagou. Mas o que ele fez foi mais importante do que pagar. Ele simplesmente pesquisou e aí, conversando com um amigo, o amigo falou, não, eu tenho a sala que sua esposa precisa. E além de eu conseguir a sala, eu consegui a sala com preço, coisa assim que nem todo irmão faz. Uma consideração muito grande que eu tenho por esse pessoal, porque sou inquilino deles até hoje, em um outro empreendimento, em outro ponto, que é o ponto que eu estou hoje. E assim, o que foi que aconteceu? Meu Deus, a coisa fluiu. Quando eu entrei, com 5 dias, meu marido chegou para mim assim, já consegui a sala. Eu disse, o quê? Ele disse, já consegui. Vamos olhar? Eu disse, embora. Quando eu fui olhar, que eu bati o olho, que eu abri a porta, já veio tudo no meu coração assim, ó. Aparador ali, lavatório aqui, aparelho cá. Tudo veio assim, o ambiente, eu me senti como uma arquiteta, né, que olha para um ambiente
eu acho que na outra encarnação eu fui arquiteto, que você olha para o ambiente e você consegue visualizar todo o espaço montado. Eu tenho muito isso comigo. Se eu não entrar no ambiente, eu não sentir essa conexão, eu não avanço. E aí o que é que aconteceu? Com menos de 40 dias eu estava com minha sala pronta. Então, Deus botou no meu coração a questão de eu abrir o espaço. Eu fiquei remoendo isso na minha cabeça. Deus falou, fale com seu marido. Eu falei. 5 dias ele conseguiu a sala. Com mais 35 dias minha sala estava pronta. Se você me perguntar, Luciana, como foi isso? Até hoje, sinceramente, eu não sei te explicar. Mas eu sei que foi tudo feito, tudo lindo, maravilhoso, para a honra e glória do Senhor. E eu estou aqui, já 12 anos se passaram. E daí para cá, de outras oportunidades que surgiram na minha vida, justamente porque Deus conhece a pureza e a intenção do nosso coração em todos os cursos que eu faço, todo aprendizado que eu vou, que eu invisto, que eu pago, que eu vou, sempre tem alguém que chega para mim e fala assim, olha Luciana, tu já usa isso aqui? Eu digo não. Pois é, então tu começa a fazer, tu começa a usar, porque tem tal técnica, porque tem isso, tem aquilo. Então, por exemplo, aqui eu já recebi diversos insights dos próprios colegas, que às vezes não vem de quem está ministrando o curso. Como eu recebi esse insight, essa indicação do tradutor de um curso que eu estava. E aí o que é que acontece? Você só precisa estar em campo, porque quando a bola chegar no seu pé, você tem que fazer o gol. Você tem que fazer o gol. A questão é que o pessimista, ele acha que nada de bom vai acontecer com ele e que tem gente que nasceu com estrela na testa. Acredite que todos nós nascemos com estrela na testa. A questão é que você acha que não. Você muitas vezes está carregando a certeza de que não, que algumas pessoas têm sorte. E que dentro dessas pessoas que têm sorte, você não é uma delas. E eu estou aqui para te dizer que você e todas as pessoas são pessoas de sorte, são pessoas abençoadas, são pessoas que merecem e têm oportunidades, tá? E eu tenho certeza que tem muita gente que está me ouvindo aqui que já desperdiçou a oportunidade. Então não adianta você estar em campo, no banco de reserva. Não adianta você estar no campo, na arquibancada. Se você está no campo, você tem que estar preparado. Você tem que se alegrar, antes de tudo, você tem que agradecer e trabalhar a intenção de realizar e, na verdade, já se comportar como se tivesse realizado. Então é por isso que muita gente não alcança muitas bênçãos da vida, é porque tem um pensamento muito negativo sobre si. E isso vem muito das crenças limitantes. E eu sei que muita gente pensa assim, às vezes não é porque quer, justamente um padrão da infância, os traumas, né, que é uma das coisas que inclusive eu trabalho dentro da minha consulta Gênesis, que praticamente todas as pessoas que passam por essa consulta, elas destravam para prosperar, para ter filhos, né, para realizar sonhos, para desbloquear mesmo. E aí o que é que acontece? Muita gente está pensando isso porque realmente precisa às vezes de alguém ou de um insight ou de um vídeo como esse para te dizer que você também é capaz e que você tem a obrigação de pensar coisas maravilhosas a seu respeito, porque Deus ama a todos igualmente. Deus ama da pessoa mais vil a melhor pessoa que você possa conhecer. Deus não faz acepção de pessoas. Então a questão é que tem poucas pessoas que realmente vão se comportar, realmente vão se reconhecer como filhos e como pessoas amadas por Ele. E aí ficam se comportando, em vez de se comportar como filho, quer se comportar como bastardo. E aí se você se comporta como bastardo, você vai ter vida de bastardo. Então eu sou filha, você também é. Então comece a pensar diferente, positivo, otimista, tá? Comece inclusive a pôr em prática de você ir para um lugar e você saber e você acreditar que você vai achar uma vaga no melhor local para estacionar, que você vai chegar em um lugar e você vai achar o que você está procurando, que você vai chegar no restaurante, você vai achar a vaga daquilo que você quer, sabe? Que você vai pedir um almoço, um lanche na sua casa e não vai demorar para chegar. Olha como tudo é muito simples, são exercícios simples. Não faça isso somente com coisas grandes, você tem que fazer com tudo na sua vida.
Por isso que eu trago para vocês aqui diariamente testemunhos da minha vida, que é justamente para te encorajar. Que se eu, que sou uma pessoa que era totalmente improvável, Deus tem feito grandes coisas na minha vida, por que Ele não vai fazer na sua? Mas a escolha é sempre sua, não é dele. Tem gente que fala, e se Deus quiser? Deixa eu te falar, Ele sempre quer. Quem tem que querer é você, tá bom? Então na hora que a bola chegar no seu pé, você chuta pro gol, tá certo? Que Deus te abençoe, que você possa compartilhar essa mensagem, que você possa primeiro degustar ela para você, tá? Que você possa interiorizar e começar a pensar coisas boas ao seu respeito, se ver merecedor, se sentir amado por Deus e ter a convicção de que a partir de hoje tudo vai vir para você com amor, facilidade e glória. Tudo vem até você com amor, facilidade e glória. Eu tenho um amigo Moab que falou isso para mim, eu nunca esqueci, e ele pratica isso na vida dele. Moab Barros, um baiano de Feira de Santana, que está ficando famoso pelo mundo com a sua alta costura, tá? De uma forma linda e maravilhosa. E é isso que Moab pratica. Tudo vem a mim com amor, facilidade e glória. Então faz isso para você. Isso é um dos meus grandes segredos assim de sucesso e de conquista. E que você possa fazer o mesmo. Beijo grande.